Como disse, esses grupos surgem primeiro por uma ação diabólica. Segundo, pelo descuido da igreja. Acompanhe comigo aí na sua apostila na página 2. Descuido da igreja, tópico 2. Além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Fecha aspas, 2 Coríntios 11, 28. O que Paulo está dizendo aqui é que a maior preocupação dele era quando ele se ausentasse das igrejas que ele abria. E quando isso acontecia, surgiam falsos mestres que confrontavam e que combatiam tudo aquilo que Paulo ensinava na igreja. Isso é um problema. Continuando. Enquanto as virgens dormem, o inimigo aproveita para semear o joio, ou seja, algo muito parecido com a verdade, mas é mentira. Doutrinas que parecem ser bíblicas, mas são, na verdade, doutrinas de demônios. Esse descuido inicia com um ministério que parece ter noção do verdadeiro valor do rebanho, que parece não ter noção do verdadeiro valor do rebanho de Deus, e também parece ter perdido a consciência da responsabilidade que lhe pesa sobre os ombros. Segue ainda o descaso com a palavra de Deus e com a oração. Atos 6:4, Efésios 6, 17 e 18. Com o treinamento de novos obreiros, referência, 2 Timóteo capítulo 2. Com os milagres e com a doutrina, 2 Timóteo 4,16. Ou seja, por que surgem esses grupos heréticos e essas más interpretações das Sagradas Escrituras? Por causa do descuido da igreja. Como assim? A partir do momento que a igreja de Cristo, quando eu falo igreja de Cristo, eu falo de forma geral, a partir do momento que a igreja de Cristo não dá um bom treinamento para novos obreiros, focaliza e vende como propaganda barata os milagres e não zela pela doutrina, nós estamos correndo o risco de criar pessoas que têm a sua própria interpretação das Escrituras Sagradas, independente da cabeça da igreja que é Cristo. Isso se torna uma heresia. 3. A causa da formação de grupos de heresias e de seitas. 13. O desprezo da hermenêutica. Tópico 3. Desprezo da hermenêutica na página 2 da apostila. Bom, o que é hermenêutica? A hermenêutica é uma disciplina da teologia que tem como a preocupação de trazer uma boa elucidação, uma boa interpretação de um texto bíblico. A maior regra da hermenêutica é: a Bíblia explica a própria Bíblia. Nada que está confuso na Bíblia deixa de ter uma explicação se não for pela própria Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Ou seja, por causa de erros de interpretação, tem muita gente formando doutrinas humanas como se fossem doutrinas bíblicas. Acompanhe comigo aí na leitura. Quase todas as heresias e desvios doutrinários pretendem se fundamentar em textos obscuros e de difícil interpretação. Depois leia aí 2 Pedro 3,16. Como podemos ver na primeira lição, existem as doutrinas fundamentais que Deus deixou para nós e são de fácil entendimento, até mesmo por irmãos mais leigos. No entanto, aqueles que querem ser, entre aspas, profundos no conhecimento, bom, deixa eu abrir um parênteses aqui. Gente, o que tem de pessoas subindo nos altares para ministrarem palavras sem conteúdo é fora de série. Permita-me um comentário particular, tá? O cidadão,
aceita Jesus hoje, decora o Salmo 23 amanhã, fecha a Bíblia, coloca um anel de teólogo no dedo e sai pregando por aí, dizendo que é pregador. Gente do céu, onde que nós vamos parar? Tem tantas pessoas dando glórias a Deus, ouvindo palavras sem fundamento bíblico. Nós tivemos recentemente em um grande congresso que acontece todos os anos em Camboriú, em Florianópolis, e um pregador muito famoso, ele subiu naquela tribuna e trouxe uma mensagem sobre Salmo 51, versículo 5, o texto que diz assim: em pecado concebeu a minha mãe. Palavras de Davi. Ele pregou que Davi, olha só, ele pregou que Davi, quando escreveu esse salmo, quando ele disse que em pecado concebeu a minha mãe, na verdade, ele afirmou em microfone, no púlpito, no altar da igreja, que Davi era fruto, olha só, era fruto de um adultério de Jessé. Quando Davi disse, em pecado concebeu a minha mãe, ele afirmou que esse detalhe, que essa informação traz a ideia de que Jessé havia tido um caso extraconjugal com uma outra mulher, que não era mãe dos outros filhos, e que desse caso extraconjugal nascera Davi, e que por isso Davi nasceu ruivo, e por essa razão ele seria desprezado ou rejeitado, como de fato foi na família de Jessé. Gente, ele teve coragem de pregar isso neste congresso famoso que acontece todos os anos. Não tem fundamento. A Bíblia em nenhum momento diz que Jessé teve um caso extraconjugal, nem na tradição, nem na cultura judaica há essa informação. A razão de Davi ser rejeitado por Jessé, e ali é fato, porque naquela cultura eram os filhos mais velhos que deveriam ir para a guerra, e o filho mais novo, caçula, dentro de casa. Mas na família de Jessé estava invertido essa lógica. Os mais velhos estavam em casa enquanto Davi estava trabalhando, o mais moço. Quando a Bíblia diz que Davi matou o urso, matou o leão, preste atenção, gente. Jessé, quando envia Davi ao campo para cuidar de ovelhas, a intenção de Jessé era com que alguma besta fera matasse Davi, já que ele não poderia tirar a vida do próprio filho, porque dentro daquela cultura, se uma família tivesse um filho ruivo, com um tom de pele de cabelo ruivo, era tido como amaldiçoado. Por quê? O ruivo, tom avermelhado, era associado ao barro, à terra, que um dia foi amaldiçoado pelo pecado original de Adão e Eva. E isso tinha, de fato, uma lógica. E aí a família, aconteceu casos de pessoas rejeitarem seus filhos por nascerem ruivo. Isso é um fato teórico. Mas eu afirmar que Davi era rejeitado porque ele era filho de uma outra mulher que não era a esposa de Jessé, aí é uma loucura. E aí o que aconteceu? Pouco tempo depois, porque tudo que é pregado lá, tem muitas pessoas que saem copiando aí, né? Saem pregando como verdade. Quantos e quantos pregadores eu ouvi, baseado no que eles assistiram lá no congresso, afirmando que Davi era fruto de um adultério de Jessé. Aonde está escrito isso na Bíblia? Aonde que está escrito isso na tradição bíblica, na cultura hebraica? Então, muito cuidado, cuidado com a hermenêutica. Olha só, quase todas as heresias e desvios doutrinários pretendem se fundamentar em textos obscuros de difícil interpretação. Como podemos ver na primeira lição, existem as doutrinas fundamentais que Deus deixou para nós e de fácil entendimento, que até os mais leigos podem entender.
A hermenêutica é a arte de interpretação. Ela nos ensina a interpretar a Bíblia dentro do seu contexto e depois aplicar a nossa realidade. Então, é muito importante você saber fazer uma bela interpretação de um texto, analisar quem está escrevendo, para quem está escrevendo, o que está acontecendo naquele momento, aonde está acontecendo os fatos, para que eu possa ter uma aplicação para os dias de hoje. Isso é fazer uma boa hermenêutica, sem contar que eu preciso analisar o contexto. O que é o contexto? Em simples palavras, um contexto bíblico de um texto é os versículos anteriores e os posteriores daquele texto que eu estou lendo. Para que eu possa entender aquele texto que eu escolhi para ler, eu preciso ler os versículos anteriores e os versículos posteriores. Isso é chamado de contexto, para que eu tenha uma boa interpretação. Claro, sempre fazendo consultas nas concordâncias bíblicas, dicionários, para que eu possa ter uma boa interpretação. Ok? Página 3. Quarta causa da existência das seitas e heresias: falta de maturidade espiritual. Acompanhe comigo aí na página 3, tópico 4. Abre aspas. Para que não mais sejamos como meninos. Efésios 4,14. As características principais de uma criança são apego às coisas que lhe causam admiração, curiosidade, irresponsabilidade e dependência. Esses cristãos infantis se deixam levar por todo o movimento que surge e de repente, e que não passa de invenção de homens astuciosos que induzem o erro. A recomendação bíblica é para que, segundo a verdade, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, Efésios 4,15. Bom, algumas interpretações erradas da Bíblia surgem por falta de maturidade, por falta de intelecto maduro. Tem muitas pessoas que é levado por doutrinas ou por ventos de doutrinas. Ele ouve e a primeira coisa que ele ouve, ele adere àquilo como uma verdade absoluta. Gente, tudo que vocês ouvem, até essa aula que vocês estão assistindo, vocês devem pesquisar. Vocês não podem ter uma única fonte, a minha, ou a de qualquer um professor, ou qualquer um pregador, teólogo que for. Sempre ouça uma segunda opinião. E aí, nós seremos como os bereanos. Iremos consultar, pesquisar aquilo que está sendo dito. Quinto, a quinta causa do surgimento de movimentos heréticos. Abre aspas. Apostasia. Ora, o Espírito afirma expressantemente que nos últimos tempos, que é o que nós estamos vivendo, alguns se apostatarão da fé. 1 Timóteo 3, capítulo 3, versículo 1. A palavra apostasia significa disserção da fé, mudança de crença, mudança de partido ou de opinião. Ou seja, apostatar-se da fé é deixar a fé esfriar ao mudar de opinião, ao mudar de fé, a partir daquilo que você ouve. Olha só, continuando. Nunca se viu tanta apostasia como nos nossos dias. O inimigo tem usado todas as formas para enlaçar tanto pagãos como cristãos. Exemplos: seitas heréticas,
organizações duvidosas, como é o caso da maçonaria, movimentos diabólicos como o ecumenismo e a nova era. Nesta investida, passou a atuar em nosso meio, levando muitos a apostatar-se da fé. É alguém que sempre acreditou numa base bíblica fundamental, mas, por ouvir terceiros, acaba duvidando daquilo que sempre aprendeu a vida toda. Cuidado, esse vírus pode estar te atingindo. É assim que se forma uma seita, né? Sexta causa da formação de uma seita. Página 3. Tópico 6 diz assim: aversão à verdade. Olha só o que Paulo vai dizer. Abre aspas. Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, versículo 3 ao 4. Este texto bíblico tem se cumprido literalmente em nossos dias. Muitos não suportam uma pregação ou estudo bíblico autênticos, ou seja, uma mensagem que confronta. Porque vamos lá, a Bíblia possui doutrinas que confrontam a todos nós. A todos nós. Toda palavra bíblica, toda profecia bíblica, toda ministração e pregação bíblica, se não nos confrontar, fugiu do seu propósito. As verdades bíblicas, seja ela qual for, não é para massagear ego de determinada denominação, de determinado indivíduo. A mensagem bíblica é para confrontar. Por exemplo, se tratando de santidade, se a palavra de Deus não nos confronta, e aqui, quando a palavra está sendo pregada, ela nos confronta, nos colocando na cadeira de réu, aonde, sentado na cadeira de réu, nós venhamos ter a consciência de que nós somos culpados, e aquilo que está aqui é uma verdade absoluta de Deus para a minha transformação. Tem que confrontar. A palavra de Deus tem que confrontar. E é justamente o averso à verdade que surgem movimentos heréticos. Esse texto bíblico tem se cumprido literalmente em nossos dias. Muitos não suportam uma pregação, um estudo bíblico autêntico. Se irritam quando ouvem um doutrinador coerente com as Escrituras. Dizem que seus ensinos são costumes e tradições de homens e chamam-no de radical. Gente, deixa eu parar aqui um pouquinho. Se pregar uma mensagem bíblica autêntica, confrontadora, é ser radical, então vamos lá. Cristo, ele foi radical. Jesus, ele foi radical. Como assim? Por exemplo, quando ele escreve lá no Sermão da Montanha que a palavra de um cristão deve ser sim, sim ou não, não, ele não está sendo radical? Porque não há meio termo dentro da teologia cristocêntrica. Dentro da teologia de Cristo, ou é ou não é. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então Cristo, ele era de certa forma radical. Quando ele diz para a mulher pecadora, a mulher adúltera, vá e não peques mais. Radicalismo. Se for termos essa visão de que tudo aquilo que um doutrinador está pregando com base bíblica for algo radical, então, gente, vamos abandonar a igreja. Vamos largar tudo isso aqui. Gente, preste bem atenção. É claro que eu estou falando que Jesus, ele foi radical, mas ele usou o radicalismo com amor. Como eu disse no começo da aula, doutrinar,
ensinar não se trata de espancamento público. Doutrinar, ensinar, é chamar o pecador para perto. Uma conversa em tom familiar, humilha, para confrontar a pessoa e mostrar para ela que ela de fato está errada. Isso é doutrina, isso é doutrinar. E as seitas e heresias formam justamente da aversão à verdade. 7. Como que surge, ou a sétima causa do surgimento de uma heresia? Tópico 7. Homens gananciosos. Olha só, abre aspas. Apegado à palavra fiel que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder, assim para exortar pelo reto ensino, para conhecer os que contradizem, é preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem por torpe ganância. Isso aqui é Paulo ensinando Tito, no capítulo 1, versículo 9, versículo 10, a contradizer, a confrontar tais homens gananciosos. Gente, nós vivemos em tempos difíceis, aonde o evangelho, ou propagar o evangelho, se tornou uma profissão. Claro, a Bíblia recomenda que o obreiro é digno do seu salário, mas a Bíblia também diz que Paulo, ele fazia suas viagens missionárias, mas trabalhava com as mãos. Então vamos lá. Então eu preciso entender que homens gananciosos, e me permitam, hoje nós vivemos uma diversidade de denominações. Claro, salvo as exceções daquilo que eu vou dizer, salvo as exceções, pessoas que tiveram aí um chamado de Deus específico para abrir um ministério, mas a grande maioria dessas igrejas que são abertas, se você for fazer uma análise, fazer uma pesquisa, investigar bem, são frutos de homens gananciosos. São obreiros que não querem obedecer, são pessoas que não querem se sujeitar, são pessoas que não concordam com a doutrina da igreja a qual pertence e querem abrir a sua própria igreja. Gente, cuidado. É daqui que surgem algumas seitas e algumas heresias cristãs. Nós vamos ver nessa matéria que antes de falar dos defeitos das demais religiões, nós vamos falar dos nossos defeitos, né? Nós vamos falar daqui de algumas heresias que é praticada dentro da igreja cristã. E eu peço que você não deixe de assistir o vídeo da próxima aula, que eu vou falar desse assunto. Bom, se temos causas, e eu elaborei 7 causas que dão base para surgir esses movimentos, eu também quero falar sobre as consequências dessas causas. Vamos lá. O pastor, acompanhe comigo aí na página 3, o pastor Paulo Almeida, diretor do Instituto Cristão de Pesquisas, o ICP, em São Paulo, fala dessas doutrinas como doutrinas tóxicas e diz que elas precisam ser detectadas, pois a palavra de Deus não pode ter a menor mistura. O apóstolo Pedro exorta os crentes a recordarem das palavras dos profetas do Antigo Testamento e dos apóstolos. 2 Pedro 3,2, ele diz isso. Pois a maioria dos cristãos precisam mais de ser lembrados do que informados. Eis aqui uma das grandes dificuldades que nós temos. Gente, nós temos acesso à informação. O acesso ao estudo bíblico você pode encontrar na internet, na TV, no rádio, no jornal, no celular. Hoje nós temos muito acesso a informações. Só que preste bem atenção, hoje
nós chegamos a um ponto que devemos ser mais lembrados do que informados. Mais lembrados do que? Daquilo que sempre aprendemos e que outrora nós estamos esquecendo. Eu vou repetir o que o pastor Paulo Romeiro, diretor do Instituto Cristão de Pesquisas, o ICP, ele declarou: nós, cristãos, precisamos mais ser lembrados do que informados. Olha só, eis as principais consequências dessas tendências doutrinárias. 1. Desvio do alvo. O cristianismo difere das religiões e movimentos que enchem o mundo. Quando alcança o homem, imediatamente Cristo lhe propõe uma carreira, conforme Hebreus 12:1 diz. E a partir daí este homem deverá empenhar-se com todas as suas forças em alcançar o alvo que espera no fim da carreira. O papel principal de Satanás é fazer com que fazer o crente desviar-se do alvo. Para isso ele tem dado entretenimentos para os crentes imaturos, chamado em Hebreus 5:12 de crianças. Percebeu que o comentarista declara aqui que um dos maiores males que impede o crescimento espiritual e dá ênfase ao maior número de analfabetos bíblicos é o entretenimento. Me perdoe. É o entretenimento religioso. Por exemplo, você já percebeu, ou vocês estão percebendo, que a ideia que se tem hoje de doutrina é que nós estamos sendo mais doutrinados pelo louvor do que pela palavra? Isso aqui não é uma crítica destrutiva. Eu também não estou me referindo a uma crítica individual, estou falando de forma geral. Hoje, o Evangelho está sendo doutrinado por louvores, por metodologias em que focaliza o louvor em detrimento à palavra de Deus. A palavra de Deus. E preste bem atenção. Quando isso acontece, nós estamos desviando o alvo. Isso é uma consequência de alguém que deixou de observar as doutrinas irrefutáveis para observar as suas próprias interpretações de doutrinas. Isso é um fato. Consequência número 2, página 3. Divisões. Preste bem nisso aqui. Atenção nisso aqui. Cada dia que passa, surge mais um ministério independente. Disfarçadamente é mais uma divisão. Normalmente esses movimentos vão surgindo e arrastando crentes de denominações já bem estruturadas. Isso porque esses enganadores nunca se preocupam em evangelizar os incrédulos e fazer novos discípulos. Eles agem sempre apoiados na pretensiosa justificativa de que a igreja está toda errada e Deus o levantou para restaurá-la. Já percebeu que quem sai de determinado local para abrir a sua própria igreja tem como lema, como emblema, que a igreja onde ele estava tudo errado e que agora na igreja dele ele vai fazer tudo certo? Me diz uma coisa, desde quando isso é uma regra geral? Isso é caso de se pensar, gente. Terceiro, as consequências dessas causas são os escândalos. O espírito do erro, conforme o apóstolo João escreveu na primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 6, que opera a levar esses inovadores a inventarem toda espécie de esquisitices, tais como, e aqui, por favor, eu vou explicar depois, tá? Rodopios, danças indígenas, gritos
e sons imitando animais, gargalhadas assustadoras, gestos frenéticos que fazem os crentes sinceros e os que não conhecem o evangelho escandalizarem. Isso é verdade, gente. Nós vamos entrar dentro do tópico pentecostalismo doentio e nós vamos entrar mais a fundo nesses aspectos. 4. Morte espiritual. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Primeiro ele rouba o coração do crente desprecavido da verdade absoluta. Depois, por meio desses movimentos heréticos, sufoca o crente como ervas daninhas. Por fim, destrói ele, o envenenando-o com doutrina tóxicas. Visto que estes desvios doutrinários muitas vezes não permitem o crente enganado tornar ou retornar para a verdade. Amém? Tópico 3. Forma de combate. Como combater tais erros doutrinários? Página 4. É imprescindível que o cristão queira receber de Deus a verdade. Do contrário, ele nunca alcançará. 2 Timóteo 3,7. Somente a um coração sincero Deus revelará a sua palavra. Se quisermos ver a igreja livre dessas doutrinas tendenciosas, teremos que combater da seguinte forma: 1. Pela obediência incondicional e irrestrita à palavra de Deus. 2. Examinando-a com um coração sincero. Isso tem um termo técnico dentro da teologia chamada de exegese. E o que significa uma exegese? Significa uma análise do texto, um exame do texto, uma crítica textual do texto. Isso se dá são meios de você ter uma boa interpretação e não cair em erros. Terceiro, ouvindo-a com atenção e reverência. 4. Esforçando-se para entendê-la. Um conselho: nunca despreze aquele texto bíblico que você tem dificuldade de assimilar. Por exemplo, outro dia uma pessoa me procurou dizendo que tem dificuldade de entender a Trindade. Gente, a Trindade ela é ao mesmo tempo fácil de ser entendida, mas ao mesmo tempo ela é complexa. Eu costumo chamar as pessoas que têm dificuldade de entender a Trindade analisando o ponto de vista da função específica de cada ser da Trindade. Por exemplo, se você pegar um ovo, tente imaginar um ovo agora. Um ovo, ele tem casca, tem clara, tem gema, mas não deixa de ser um único ovo. É mais ou menos a Trindade. A Trindade é composta por 3 seres unos: o Pai, o Filho e o Espírito.